Durante o louvor, Deus me deu uma visão, um anjo grande aqui, outro aqui, e a gente saía, todos, tá? Saíamos em fila e víamos até aqui, é como se eles nos despissem das nossas roupas e colocou vestes em nós, alvejadas, eram uma vestes brancas. Então Deus trocou as nossas vestes hoje com uma veste alvejada. Aleluia. Ih, rapaz, acho que eu botei isso muito alto, hein? É que eu não enxergo direito. Tá bom, não, tá bom, senão eu não enxergo. Um dia você vai chegar lá. Não sei porque eu chamo ele de Oti, mas é porque o Oti falou esse negócio de internacional. Não sei por que esse negócio de internacional. Quem foi isso? Pastor José? O que foi esse internacional dele aí? Ora, pois. Ah, é do Rio. É do Rio. O Rio não é Brasil, não, cara. O Rio é aquela bagunça lá do Oriente Médio. Bala para tudo quanto é lá. Aleluia. Vamos orar? Oh Deus, obrigado. Obrigado porque temos a oportunidade de compartilhar uns com os outros o dom que cada um deu a nós. E isso é igreja. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão na tua presença. Nós te pedimos agora que acrescente a nós o entendimento das coisas que o teu Espírito pode falar a cada um de nós aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu não tenho pregado muito, mas as últimas vezes que eu tenho pregado, eu não tenho feito assim muito um, um esboço certinho do que falar, que eu tenho meio que me desafiado a falar de coisas que eu tenho sentido e que tenho compartilhado dentro da minha casa e que tenho pensado sobre essas coisas durante muito tempo. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre fé, porque eu sempre fiquei muito grilado com a fé. E eu tenho pensado, estudado e tentado me aprofundar sobre isso. E tenho descoberto que tem uma outra maneira de ver fé que eu particularmente não via. E se talvez, quem sabe, pela graça de Deus, a gente consiga compartilhar isso com a igreja hoje. Lá em 2 Coríntios 4,18, tem algo que diz bem interessante, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, esse conceito vai ser muito importante para balizar as coisas que a gente vai falar hoje. As coisas que se veem são temporais, são daqui, do agora. As coisas que não se veem são eternas. Eterno é o quê? Alguma coisa futura que a gente vai encontrar no céu? Não, eterno é algo que faz parte do reino de Deus. A eternidade nós já estamos vivendo. Aquele que nasceu de novo já está na eternidade, já tem a vida eterna, não é isso que diz a palavra? Deus deu a nós, por Cristo, a vida eterna. Nós já temos a vida eterna.
Só que estamos vivendo ela numa dimensão ainda neste tabernáculo. E um dia isso vai mudar, porque esse corpo vai ser transformado, glorificado, e nós não vamos mais carregar aquilo que esse corpo mortal nos obriga a carregar, que é a natureza ainda carnal. A nossa felicidade e a nossa salvação, como diz em Romanos, é que agora nós não somos mais escravos dessa natureza. Agora nós recebemos o dom da vida, nós recebemos a libertação em Cristo e a nova vida nele. E não somos mais escravos do pecado. É como se nós fôssemos um passarinho que estava numa gaiola e acabou. E um dia, pela graça de Deus, Cristo morreu na cruz, levou nossos pecados, nos reconciliou com o Pai e abriu a porta da gaiola e falou, pode sair. Aí, porque às vezes a gente fala, mas eu peco, mas não sei o quê, até porque a gente não sai da gaiola. Mas a porta está aberta. Ah, tá. Agora, a gente não peca porque é obrigado, a gente peca porque somos fracos. Peca porque somos homem. Então, esse conceito, as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas. Isso vai ser muito importante. Beleza aí? Gravou isso? Gravou? O que é então? Fala aí, mano. Fala aí, pelo amor de Deus. As coisas que se veem são temporais. As coisas que não se veem são eternas. Beleza. Aí, ainda em 2 Coríntios 5, 7, um pouquinho mais na frente, diz uma outra coisa muito legal. Andamos por fé e não pelo que vemos. Opa, o que são as coisas que a gente vê? São temporais. Então, aqui está dizendo que quem anda por fé não anda segundo as coisas temporais, mas as coisas eternas, as coisas que não se veem. Falar que nem o pastor José agora. Está ligado no mistério aí? Está ligado no mistério aí, José? Então, o que a gente vê é temporal, o que não vê é eterno, e quem anda por fé não anda pelo que é temporal, pelo que se vê. Beleza aí? Beleza. Então, aonde é que a gente encontra uma declaração tremenda, farta e clássica de fé? Hebreus capítulo 11, não é? E aí, o que é lá Hebreus capítulo 11? Todo mundo sabe? É a definição que a gente fala, né? E tem coisas que eu acho que a gente se limita a certas definições na Bíblia, mas tem muito mais sobre isso. Mas essa é clássica, fala, ora, a fé é... E aí eu fiquei vendo um monte de tradução, diz assim, a fé é a certeza, a garantia, o firme fundamento, a substância, a realidade das coisas que se esperam. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa certeza, em algumas traduções, está garantia, firme fundamento, substância, realidade das coisas que se esperam. E tem uma outra tradução que eu gostei muito, que diz assim, das coisas que temos esperança. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria assim, a fé é o firme fundamento das coisas que temos esperança. Para mim. Aqui na Almeida fala a fé é a certeza das coisas que se esperam. E convicção de fatos que não se veem. E aí, em outras traduções, além de convicção, tem prova, garantia, evidência de fatos que não se veem. Então, com o respaldo que a gente tem de saber que o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno, e quem se move por fé se move naquilo que é eterno porque não se vê, a fé é a certeza das coisas
que se esperam e a prova das coisas ou fatos que não se veem. É prova de fatos eternos. É prova de, ou garantia, ou convicção de coisas eternas. E quando eu disse que sempre pensei em fé diferente do que eu tenho meditado, é porque eu sempre pensei em fé como uma coisa para frente. Porque às vezes a gente cai no automático da Bíblia e de tanta gente que fala, e você vai naquilo. Então, fé, é tudo para frente. É o que eu... E a gente começa a confundir que fé seja crença, e fé não é crença. Fé não é crença, fé é certeza. Fé não é, poxa, eu tenho uma expectativa. Não é, fé é garantia, é prova. É diferente, irmão. Muitas vezes, quando a gente fala de fé, eu tenho fé que ano que vem eu vou trocar de carro. Isso é uma crença. Isso é uma crença. Aí eu vou te explicar por que não é fé. Eu tenho certeza que ano que vem eu vou estar em sei lá onde, em outro lugar, em outro emprego. Eu tenho certeza. Ah, não, eu vou casar ano que vem. Você que é jovem, né? Aleluia. Eu vou casar, aleluia! Eu vou casar ano que vem. Eu vou casar ano que vem. Isso é crença, irmão. Isso é crença. A gente mistura crença e expectativa com certeza, com convicção. E aí, é aqui agora que eu quero virar a chave do negócio. A fé, eu tenho descoberto, não é uma fé voltada para o futuro. É uma fé voltada no que Deus já fez. É uma fé voltada para o que Deus já falou. É uma fé voltada naquilo que eu e nós, como igreja, já somos. E não naquilo que eu gostaria de ser, ou gostaria que me acontecesse. E a gente vai entrar aqui um pouquinho mais. Sabe por quê, irmão, qual é a diferença entre fé e crença? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, mas essas coisas que se esperam não necessariamente vão acontecer, mas pense que elas já aconteceram, porque a fé é algo que tem a ver com a eternidade, e na eternidade as coisas não têm tempo, as coisas já são. Deus já tem coisas que Ele preparou para seus filhos e que nós já as temos, porque Ele já nos deu. É por isso que fica difícil quando a gente fala lá, estamos assentados na região celestial, eu falo, eu? Aonde que eu estou assentado na região celestial? Já está. Quer que eu te diga um fato que por fé ele é real e já aconteceu? Nós morremos com Cristo. Isso é um fato espiritual, é um acontecimento eterno, e que eu tenho fé para saber que isso já aconteceu, porque eu morri, eu também ressuscitei com Ele, para novidade de vida, e eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não tem domínio sobre mim, por isso eu me considero morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é fé. Ainda que isso não esteja acontecendo em algumas coisas na tua vida, na minha vida, é um fato, é fé, já foi dado, já está na eternidade, que eu e você morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, não quer dizer que é algo só do que vem para frente do futuro. São fatos que não se veem. Fatos que não se veem, o que eram as coisas que não se veem? O que se vê é temporal, o que não se vê é eterno. Coisas que não se veem. Alguém viu Jesus morrer?
Alguém viu o que João viu no Apocalipse? Alguém viu a escada com os anjos subindo e descendo lá, e o Jacó viu lá, né? Essa escada é Cristo. Alguém viu isso? Como é que a gente consegue crer nisso? Fé. Por isso que eu gosto do firme fundamento. A fé, ela vem não de algo onde eu pego Deus e coloco lá na frente para resolver o que eu inventei para mim. A fé é algo que vem de Deus. Entra na minha história e o final está em Deus. E você consegue perceber isso, irmão? Isso aqui é um negócio meio maluco às vezes. Porque a palavra diz assim, Jesus quando apareceu para João, ele falou assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. As coisas da nossa vida têm que começar em Deus e terminar em Deus. Então, quando elas começam em Deus, eu vou caminhar neste firme fundamento que é algo que Deus disse, algo que Deus fez, algo que Deus prometeu, algo que Ele já outorgou. Então, eu posso caminhar em fé de que aquilo que Ele falou vai se cumprir lá na frente. Então, eu simplesmente ando por fé. E não uma coisa que eu invento sem antes entender se é vontade de Deus, sem antes verificar se tem respaldo na palavra de Deus, sem antes testificar com o Espírito de Deus, e aí eu lanço aquilo como um alvo para a minha vida, digo que eu tenho fé para alcançar, e aí chamo Deus na conversa para ele entrar no final lá e abençoar e me dar o que eu quero. E aí tem um monte de crente frustrado, infeliz, fingindo que está tudo bem, mas não está, porque ele está triste, porque Deus não fez o que ele queria. Mas Deus só vai fazer o que Ele quer, irmão. Por isso que a oração, que sempre foi um grilo para mim também, eu fico pensando assim, eu sempre achava que orar é ficar insistindo com Deus para fazer o que eu quero. E pega o versículo da Bíblia ainda. Não, porque, sei o quê, se bater. Hoje eu olho isso com tanta outra cabeça. Eu falo, meu Deus. Eu falo, Deus só vai fazer o que Ele quer, irmãos. Ainda que você peça e Ele fale assim, beleza, vou fazer isso aí, é porque aquilo já estava no plano dEle. Por que a gente pede e não é atendido? Porque pede para os nossos próprios deleites, para a nossa própria concupiscência, e a gente não recebe. É o que Tiago fala. Mas se pedirem alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele faz. É o que a palavra de Deus diz. Então, qual é a oração? A oração é descobrir qual é o caminho de Deus, irmão. A oração é eu estar cada vez mais mole, flexível, moldável, para me encaixar na vontade de Deus e não eu ficar insistindo com Deus para Ele encaixar na minha vontade. E a gente trata isso de uma forma religiosa às vezes, porque eu venho para a igreja, eu canto para caramba, eu me ajoelho, eu jejuo, eu subo o monte, eu oro, eu faço campanha, eu sei lá mais o quê, eu me chicoteio, né? Algumas religiões fazem isso. Agora, então, eu convenci Deus, porque eu fiz tanta coisa, irmão, não sabe o que eu fiz caridade, de umas bolsas lá, umas, como é que é o nome daquilo? Cesta básica, lá na favela. Então, aí agora Deus me atendeu, irmão, fiz um jejum de 3 dias, meu irmão. Aleluia. Deus não resiste. Um jejum de 3 dias, Deus não resiste. Pô, tá louco. E 7? E de 7? Já fez de 7? Já fez de 7? Já fiz de 7, meu irmão. Aí Deus ouviu minha oração. Eu estou falando que Deus está lá no Palácio do Planalto. Lá. Deus é corruptível. Deus é corruptível, né? Pode se corromper. Eu faço tanta coisa para Deus que Ele fala, então agora não deu. Agora eu tenho que ceder. Agora a minha vontade não interessa não, interessa a vontade lá do Internacional lá, porque ele quer. Amigo, Jesus, o Senhor, o Cristo, Ele é o alfa e o ômega. Ou Ele está desde o começo nesse negócio aí que você quer, ou Ele é melhor não vai estar. Melhor você saber que Ele não vai estar. Você não vai empurrar Deus para dentro do teu negócio.
Então é bom que os nossos negócios estejam de acordo com a vontade de Deus. E quando os negócios estão de acordo com a vontade de Deus, eu tenho fé de que nasceu em Deus, termina em Deus, eu só vou caminhar nessa segurança, nesta certeza, nesta garantia, nessa firme convicção, nessa realidade e nessa evidência, como diz lá. Eu vou caminhar nisso tudo. Por quê? Porque eu estou pedindo, orando, jejuando e ficando de madrugada e não sei o que lá. Não, porque lá Deus falou. Então eu vou chegar até aqui. É a garantia. E é isso que eu tenho entendido que é fé. Lá na igreja que eu era, antigamente, eu já contei algumas coisas para vocês. Acho que amanhã eu vou contar um negócio para vocês aí. Não vou contar hoje, não. Amanhã. Tinha uma música lá que um parceiro meu de composição fazia. A música arrebentou no Brasil todo. Rompendo em Fé. Já ouviu essa música? Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Já ouviu isso, Glaucio? Aí tem uma parte lá que fala assim: se diante de mim não se abrir o mar. Aí faz mar. Deus vai me fazer, olha isso, hein? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Neguinho, uou, oh, aleluia! Nossa, eu já cantei essa música umas 285 mil vezes. Eu prometi que eu nunca mais queria cantar ela, cantei hoje. Porque não aguentava mais, a gente viajava, cantava, cantar a mesma música 800 vezes, virou profissão o negócio. Aí, cara, meditando nessas coisas, eu falei, rapaz, que doideira isso. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cara, quem te falou isso? Quem falou isso para você, cara? Você tá doido? Rapaz, se Deus não abrir o mar, vai a nado mesmo, velho. Vai de canoa. Mas se Deus te deu uma palavra para tu chegar do outro lado, então você vai andar em fé. Como vai ser, eu não sei. Eu não preciso ser espetacular, ser triunfalista para dizer, vou andar sobre as águas. Aleluia. Para você. Não precisa isso, irmão. Aí fala, mas Pedro andou pelas águas, pastor, tu está meio na carne aí, tu está pregando, é o diabo, hein? Pedro andou sobre as águas? Como é que foi que ele andou sobre as águas, se tu lembrar direitinho? Mestre, se é tu, manda eu ir contigo. Aí o que Jesus falou? Vem. Quando falou vem, amigo, aí fala, mas ele afundou e Jesus falou que ele não tinha fé. Jesus falou que ele não tinha fé? Jesus falou que ele não tinha fé? A gente inventa tudo na Bíblia, cara. A gente inventa um monte de coisa que não está na Bíblia. Jesus falou que ele tinha fé, só falou que era pequeno. Outra eu com essa fé dele, meu, andando na água. Então a minha fé está do avesso, está negativa. Jesus falou, vem. Jesus falou, vem. Porque quando não é Deus que fala, a gente não tem legalidade para cumprir aquilo. Porque o diabo falou para Jesus pular do pináculo. Vê se ele pulou. Vê se ele pulou. Não foi Deus que falou? O diabo ainda tenta fazer com Jesus o quê? Não, olha só, é o seguinte, os anjos, está escrito, que os anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele não falou essa parte, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele falou só os anjos, dará ordem aos teus anjos. Cara, o diabo é a única arma dele contra nós, é seduzir a gente. A gente cai se a gente quiser, cara. Porque o diabo foi derrotado, né? O nego está dando muito poder pro diabo. O diabo foi derrotado, só que ele é malandro pra caramba. Então ele engana. Sempre foi desde o começo, enganador. Ele pega o que Deus fala, torce, e a gente vai lá e cai igual um trouxa. Aí a gente cai em pecado. E ele fala, não fui eu, foi ele. Quem comeu foi ela. Você está entendendo então, irmão, quando eu falo que a fé não é uma coisa só que a gente olha para frente? A fé é uma coisa que a gente olha pelo que Deus falou. Aí você fala, peraí, pastor,
sei lá, nem me chama de pastor, eu estou até desacostumado com isso. Aí eu falo, peraí, então vamos ver aqui no 11. Vamos ver no 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, agora eu vou te... Meu Deus do céu, olha isso. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Agora, olha a galeria dos heróis da fé, irmão, presta atenção nisso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, e você vai ver que sempre tem um verbo, sempre tem alguma coisa que o cara faz. E aí a gente pensa que fé é pelo que eu fiz. Tá ligado? Fé é pelo que eu fiz. Abel ofereceu. Nasceu em Abel oferecer aquilo ali. Foi ele que fez, aí Deus se agradou. Não! Olha o que fala lá. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. É que Deus já tinha aprovado a oferta dele. Deus já tinha dado instruções, irmãos. Por que Deus negou a oferta de Caim? Porque não estava de acordo. A oferta tinha que ter sangue. Isso não está escrito aqui na Bíblia, mas isso é implícito. Isso é claro. Por que Deus não é injusto? Por que Deus ia não aceitar a oferta do Caim? Porque a oferta de Caim era de agricultura e a de Abel era que tinha sangue. E era para fazer com sangue. A gente não estava lá vendo o diálogo lá, mas era isso. Porque lá no Éden já tinha derramamento de sangue, porque ele matou um animal para cobrir a pele, para cobrir a nudez do homem com pele. Então Deus já tinha dado instrução e já tinha se agradado antes a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Deus está antes, Deus está no começo. Aí olha depois o outro. Quer dizer, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, outro cara, Enoque, foi trasladado. E aí, pastor? Foi passivo, não fez nada. Calma, lê tudo. Foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de quê? De ter agradado a Deus. Deus se agradou dele, irmão. Deus só trasladou o cara porque se agradou dele. Quer mais? Vamos mais. Enoque, já foi. Agora, 6, vamos para o 7. Depois eu volto no 6 aqui. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam. Olha lá, toda hora o negócio do não se viam. Eterno. Dos acontecimentos que não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da casa, pela qual condenou o mundo, O que aconteceu, irmãos? Divinamente instruído por Deus. Primeiro Deus chamou ele e falou, faz a arca, porque vai chover. Ou não é assim a história? Aí, o que Noé fez? Herói da fé. Está na galeria dos heróis da fé aqui. O que Noé fez? Inventou alguma coisa? Não. Noé pegou e falou, Deus falou, vou fazer. Eu vou ter o quê? Fé. Então, essa fé é algo sobre o futuro, que Deus vai dizer o que fazer? É algo sobre o que eu creio que vai acontecer? Uma crença minha? É uma expectativa minha? Não! A fé é, Deus falou e agora eu ando no que Ele falou. Fé, então, é uma prática pelo conhecimento de Deus. É uma prática pelo que eu sei que Deus já deu, que Deus já fez, que Deus já falou, que Deus prometeu, e por isso eu posso andar naquilo. Você quer ver como a gente vê as coisas às vezes esquisito? Fala assim, eu sou salvo pela fé. Você não é salvo pela fé coisa nenhuma. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Tem uma coisa antes que Deus fez, graça. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o derramar do Espírito Santo, uma nova aliança. Mediante a fé, eu sou salvo pela graça. Aí olha aqui mais.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Fala, aí, pastor, ó, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Olha a fé do cara. Olha a fé do cara, hein? Quem é esse aqui? Abraão, pai da fé. Olha a fé do Abraão. Partiu sem saber para onde ia. Então, por que ele partiu? Porque Deus falou o que ia acontecer com ele. Falou que ele ia chegar num lugar. E aí a gente vai vendo aqui, a gente vai entendendo que todas as ações que eles tiveram, partiu. Foi em cima de algo que Deus já prometeu, em cima de algo que Deus já falou. Não inventou nada, irmão. Ele não inventou nada. Ele está indo. Aí vem mais. Pela fé. Não, cadê? Onde é que eu estava? 9. Nossa, já estava no 17 aqui. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em terras com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade. E aí, pastor, o que ela fez? Ela recebeu poder, foi ela que fez nada, pois teve por fiel aquilo que havia feito a promessa. Tem uma promessa e a pessoa vai lá e tem fé. Tudo bem, gente? Estão pegando isso aqui? Isso é importante demais o que eu estou querendo falar. Por isso que eu estou aqui no capítulo 11, porque o capítulo 11 são os heróis da fé. E se a gente olhar, aconteceu isso com ele. Nenhum deles falou assim, olha só, Deus, eu quero fazer tal coisa. Se aquilo não tiver no coração de Deus, irmão, nem adianta. Você lembra uma discussão que teve? Engraçada, tem algumas dessas na Bíblia, né? Não teve aquela hora que falou assim, se tiver não sei quantos justos lá em Sodoma e Gomorra, se tiver 10, se tiver sei lá quanto, tá, foi parar. Deus queria salvar, mas não tinha. O Abraão é bom nesse negócio aqui. Aí o Moisés, não destrói teu povo não, Deus. O Moisés, a Bíblia diz que quem deu conselhos a Deus, cara, quem deu conselhos a Deus, quem subiu depois desceu, quem que pode entender quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem deu alguma coisa para ele para ser recompensado. Mas Moisés estava tão íntimo de Deus que ele está, não, Senhor, não faz isso não. Não destrói eles não. Aí Deus está só assim, moleque, o cara está entendendo legal o que eu quero fazer. Deus provoca, Deus se relaciona. Eu falo para meus filhos, falo com a minha esposa lá em casa, a gente conversa beça sobre essas coisas, eu falo assim, rapaz, Deus é muito parecido com a gente. Não, nós que somos parecidos com ele. Eu falei, sei lá, velho. Eu sei o seguinte, cara, que o homem quer ser Deus no seu pecado, mas Deus quis ser homem. Ele parece demais com a gente, parece que ele brinca de vez em quando, parece que faz uns negócios assim mais normal do que a gente imagina. A gente quer botar Deus todo lá, e ele faz uns negócios assim normalzão com a gente. Aí fala, não destrói eles não, senão as nações vão dizer que o Senhor é um Deus mau, que chamou os caras aqui no deserto para sapecar eles. Aí Deus fala, então tá bom, então não foi isso não. Você acha que Moisés convenceu Deus, irmão? É que Deus já queria. Moisés é que se alinhou, cara, com o negócio de Deus. Eu entendo assim, tá? Eu entendo que ele fala assim, Deus fala, vou destruir. Para mim, rapaz, eu já fiz tanto isso com meus filhos. Vou pegar, hein? O negócio lá que ele não queria pegar. Aí ele fala, não, é meu. Eu vou pegar, hein? Vou jogar fora. Não, vai. Aí vai lá e pega. Eu queria que ele pegasse. Aí fala da Sara, esse aqui, ó. Agora, olha o que diz aqui, irmão. Aqui eu quero parar um pouquinho. Meu Jesus. O Abraão, que estava lá malzão, aí ficou tudo bem com ele teve um filho. Aí no 13. Todos eles morreram na fé. Olha, irmão, olha isso. Eu sei que tu não gosta de ler isso, eu também não gostava, mas hoje a gente vai gostar. Todos eles, vai falar que tu gostava de ler isso. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas.
Isso não combina com o que a gente escuta hoje em dia, irmão. Tá amarrado, meu irmão. A minha promessa eu vou alcançar. Abraão não alcançou, um monte de cara que não alcançou. Tu é melhor do que eles. Olha que loucura. Mas depois a gente vai ver que Deus fez um negócio legal com a gente. Todos eles morreram na fé sem ter obtido promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, como eles, manifestam estar procurando uma pátria. Aí olha lá, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria. Que pátria é essa? Uma pátria superior, isto é, celestial. Andar por fé, irmão, não é essa conversa que a gente escuta hoje de é só vitória, vai dando glória, que é só vitória. Só vitória do quê? Daquele negócio que você quer, que você cismou, que é a sua fé e vai alcançar, e Deus não estava no começo, e você enfia Deus, empurra pela goela, que Deus tem que estar lá no final para te ajudar nos teus projetos? Aquilo era projeto de Deus, você sabe se era? Você consultou Deus? Se era projeto de Deus? Esses homens receberam uma palavra, tem terra prometida, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Tu acha que ele ia ver isso? Só se o cara estivesse vivendo até hoje. Mas o que ele fez? Não importa se eu vou ver ou se eu não vou ver. Não importa se eu vou experimentar isso ou não vou experimentar. Se Deus falou, ele vai cumprir. O que eu vou fazer? Eu vou ter fé para andar nesse caminho que Deus falou. Então, tu começa agora. Acho que já deu para a gente pegar, não vou precisar falar tudo, porque tem muita coisa aqui, só de Abraão ainda tem um bocado, depois tem de Moisés, depois tem de, quem mais que tem aqui, que andou lá pelo Egito, atravessou o Mar Vermelho, aí vem e fala de Raabe, depois vem de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, e mais não sei quem, um monte de gente aí. Então, pela fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, e por aí vai. Agora, no 36 diz, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas e prisões, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos à espada. A fé que o pessoal prega hoje era a mesma coisa, de novo, está amarrado, meu irmão, eu ser cerrado no meio, o diabo não vai tirar essa onda comigo não, irmão. Eu preso, ficar num lugar, no calabouço lá, onde as fezes e a urina dos caras caem em cima de mim, igual Paulo, isso aí, rapaz, eu sou filho de Deus, rapaz. Sou cabeça, eu não sou cauda. Os caras vão fazer cocô em mim o quê? Eu vou lá para cima, pelo menos. Para pensar se hoje não tem esse pensamento. Todo mundo quer tudo maravilhoso de acordo com o que tem na sua cabeça. Ninguém quer se sujeitar a Deus. Ninguém quer se sujeitar aos planos de Deus. Ninguém quer partir pelo plano de Deus. Teu é o reino, tua é a glória, venha teu reino, seja feita a tua vontade. A gente estava cantando aqui agora. Agora, olha lá então, que eu pulei, olha lá o 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Agora, a fé te soa um pouco diferente? Essa fé que está falando aqui, que sem ela é impossível agradar a Deus. Depois do que a gente falou aqui, ela não te soa diferente? Não parece uma fé que é eu ter certeza de que o que nasceu no coração de Deus vai acontecer? Porque Deus quer, porque Deus falou. Então eu espero coisas, certeza de coisas que se esperam. Eu espero coisas que são certeza. Se elas são certeza, elas não vão acontecer ainda, elas já aconteceram. É isso que eu queria que a gente pensasse, irmão.
Eu pedi muito a Deus hoje para falar, Senhor, Deus, que eu consiga falar as coisas que eu tenho que falar. Porque eu acho que isso atrapalha a igreja hoje, não a nossa, todas, a igreja de Deus. Eu acho que isso atrapalha a igreja, porque está um vício danado de todo mundo só falar de fé como coisas que as pessoas planejam e querem que aconteça, e porque ela tem Deus, Deus é obrigado a fazer o que elas querem. E ainda fala para o mundo, entre aspas, que eu detesto esse negócio, a gente fica excluindo pessoas, aí vira para o mundo e fala, é o seguinte, acontece comigo porque eu tenho Deus. Você quer ter Deus? O cara fala, quero. Quer nada, ele quer ter o negócio que você arrumou uma fórmula bacana de conseguir o que você quer. E sabe o que ele entende? Ah, então se eu for para a igreja, rezar muito, cantar muito, orar muito, jejuar muito, e participar de um monte de coisa lá dentro e tudo mais, vou ter também. Barganha. Quero corromper Deus. Quero que Deus, na verdade, não seja Deus. Quero que Deus seja servo. Eu sou Deus, que tenho minhas vontades, e Deus vai fazer o que eu quero. E a gente faz isso com a cara de santo danado, com uma pureza, rapaz, com uma devoção enorme. Quanto mais serviço eu fizer, mais Deus vai me abençoar. Você não tem que fazer muito dessas coisas não, irmão. Lembra de Marta e Maria? A Marta está fazendo um monte de tarefa lá, rapaz. Cozinha, quitute, não sei o quê. Ainda reclama. Tu não está vendo não que ela não está fazendo? Ela não ajuda, ó, ela não está trabalhando não. Aí Deus fala assim, Jesus fala assim, né? Você escolheu a pior parte, ela escolheu a melhor parte. Alguém te mandou fazer alguma coisa? Eu falei alguma coisa, queria comer, ou que estou insatisfeito com alguma coisa? Quer ganhar ponto com Jesus, irmão. A gente quer ganhar ponto com Deus às vezes. Ai, Deus, agora eu estou indo todos os cultos, já tem 4 meses, hein? 4 meses que eu estou indo todos os cultos, hein? Anota aí no teu livrinho aí, hein? Quando eu te pedir um negócio, agora eu quero ver se tu não vai fazer. Não tem uns malucos aí na televisão que falam assim, Deus é obrigado. Se Deus não fizer isso, eu rasgo a Bíblia. Pode rasgar quanta Bíblia tu quiser, velho. Aí os caras conseguem o negócio e falam que foi Deus. Rapaz, com dinheiro tu consegue coisa pra caramba. E não quer dizer que foi Deus que te deu. É porque está prosperando o negócio. Está prosperando porque, na força do braço, os caras construíram até a Torre de Babel. Para fazer coisa grande, sem Deus. A indústria pornô tá crescendo. É de Deus? Tudo que cresce, mas se não fosse de Deus, acabava. Tá, tô ligado. E o tráfico de droga? Oxe, a bandidagem. Está prosperando. É de Deus? Então o que é de Deus? Então porque está crescendo, é de Deus? Não tem relação, desculpe. Não tem relação. Então, sem fé, entendendo esse tipo de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É impossível. Atira a rede aí, ó, do lado direito do barco. Não, a gente já ficou a noite toda aqui, não deu nada. Aí, Pedro era muito legal, Pedro, né? Aí ele parou para pensar bem assim e falou, eu já vi Jesus fazer tanta coisa, rapaz. Opa, vamos lá. Ó, sobre a tua palavra nós vamos atirar. Oxe. Tudo cheio. Teve fé. Teve fé por quê? Porque tinha uma palavra. Eu me lembro uma vez que eu devia estar com uns, sei lá, uns 20 anos. Eu sempre fui meio atrasado fisicamente. Aí estava nascendo os sisos aqui e começou a me estalar meu maxilar todo, rapaz. E eu, crente novo, ouvia tanta história, tanto testemunho. Eu contava, uma vez o cara contou que a casa dele andou, velho.
Rapaz, aí ser mentiroso, né? Deus que me perdoe. A casa do cara andou, ele comprou um terreno, não sei o quê, estava pequena, a casa dele andou. Eu acreditei, cara. Hoje eu não acredito. Desculpa, mas eu não acredito. Porque eu acho que Deus não age assim, cara. Mas o sol parou. Eu sei, mas o sol parou, tinha um propósito. A casa do cara andar não tinha propósito nenhum. Entendeu? É que a gente faz essas vaidades de falar, eu quero tal coisa. Amigo, vai lá e fala com o cara do terreno que estava errado, não sei o que, e resolve. Isso é coisa que se vê. Coisa que se vê é temporal. Coisa que é temporal não precisa de fé. E tem muito crente querendo resolver coisa que não precisa de fé e precisa de atitude, porque é temporal e tem que trabalhar, tem que resolver, tem que dormir cedo, acordar cedo e dormir tarde, tem que resolver na mão, tem que estudar, tem que não sei o que lá, e nego fica orando para Deus, como se fosse uma coisa invisível, como se fosse algo de fé, e isso não é natureza de fé, isso é natureza daqui mesmo, irmão, tem que estudar, tem que trabalhar. Tá entendendo, né? Aleluia. Aí o cara chegou e falou que a casa dele andou. Falei, meu Deus, esse cara, rapaz, sabe aquele crente que você começa a invejar ele? Que tudo só acontece com ele? A casa dele anda, o filho dele é curado, o outro estava morto e ressuscitou, eu não sei o quê. Para, mentira. Para com isso, meu irmão. Tu tá demais, não é possível. Tudo acontece contigo. Uma vez eu ouvi uma entrevista com, acho que foi o Chico Anísio, que ele nunca tinha beijado ninguém. Tá vendo, jovem? Você já beijaram, né? Não sei, tem uns aí que não beijaram, graças a Deus. Porque nunca tinha beijado ninguém, e nego zoava ele. E ele não aguentava mais isso. Aí ele falou, resolvi meu problema. O que aconteceu? Falou, beijei também. Pronto. Ele falou que beijou e o nego parou de zoar ele. Ele nunca tinha beijado, mas ele mentiu. Ele falou que beijou. Quando era jovem. Eu falo, pô, tem uns crentes, cara, que o cara vê, pô, o cara dá testemunho disso, dá testemunho daquilo. Ah, vou dar também. Ah, vou dar também. Deus está comigo também. O que aconteceu, irmão? Estava com uma coceira nas costas tão grande. Eu orei, meu irmão, mas eu orei assim, sabe? Eu orei. Sabe aquela oração? Escorreu uma lágrima quente, cara. E quando eu orei, na hora a coceira parou. Eu falei, aleluia. Então esse irmão era assim, a casa dele andou, não sei o quê, sei lá mais o quê, um bilhão de coisas. E eu, novo, peguei meu maxilar instalando lá, eu estava na janela orando, Deus, pelo amor de Deus, cura meu maxilar, tira isso daqui e tal, não sei o quê. Aí eu olhei a lua, falei, vou fazer um voto com Deus. A gente passa cada vergonha, rapaz. Vou fazer um voto com Deus. Olha quando Deus não está no começo e a gente tem fé. Rapaz, eu tive uma fé, você não tem ideia. Me ajoelhei, fiquei olhando para a lua, falando, a próxima vez que a lua aparecer aqui, eu não sei nada de ciclo de lua, eu falei, próxima vez, impressiona, não impressiona? A próxima vez que a lua aparecer aqui, ó, eu vou estar curado. Rapaz, fiz uma força com aquilo, todo dia eu falava, ah, meu Deus, vê o calendário da lua aí, quando é que vai chegar a lua aí? Deus, olha Deus, eu tive fé, Deus, eu criei, por isso falei. Usando coisa da Bíblia, eu criei, por isso falei, e não sei o quê, e porque tu fizeste isso, fala bonito, hein, fala bonito, tu fizeste isso com teu servo, e não sei o quê, tarará, e a casa do Fábio andou, e não sei o quê, era Fábio o nome do cara, Fabinho, e não sei o que lá, rapaz, eu numa encheção de paciência com Deus, cara, e Deus estava para mim ômega, sabe qual é? Deus ômega, Deus não estava alfa. Apareceu a lua. Mano. Eu estou vendo a lua, estou indo para casa, estou vendo a lua. Eu falei, rapaz, será que vai vir da lado da janela? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Oi. Eu falei, não, rapaz, meu Deus. Eu já estava querendo falar que Deus falou alguma coisa, né? Mas Deus não falou nada. Aí, rapaz, tomei banho, me arrumei, orei, li a Bíblia, me consagrei, sabe? Rapaz, eu já fui num lugar que o cara fala assim, antes de dirigir louvor, antes de pregar, fala, eu me preparei para estar aqui. Eu falei, aleluia. Eu achava isso bonzão, né? Falei, cara, hoje em dia eu olho e falo, rapaz, que é isso? O cara tá achando que o cara é alguma coisa, rapaz. O cara tá pensando, o cara é aquele burrinho que Jesus montou nele, todo mundo aplaudindo e o burrinho lá, aleluia.
burrinho todo marrento, pensando que é para ele. Aí, cara, cheguei lá na Lua, né? Cheguei lá cheguei devagarinho, cara. Falei, eu não quero ver essa Lua, velho. Porque o negócio está instalando aqui. Eu cheguei lá assim. Cleque. Deus. Eu fiquei com esse negócio, irmão. Fiquei, até lá, às vezes instala, às vezes não instala. Falaram que eu ia ter muita dor, não sei o quê, não tenho dor, nada. Aí você vai amadurecendo, você fala, quem inventou que Deus ia parar de instalar meu maxilar quando a lua, não sei o quê, cara? A gente passa por esses micos. Sabe por quê? É uma fé que não é fé, é crença. É uma fé que Deus não falou nada sobre aquilo, não tem nada. Vai falar, também está na palavra que maxilar vai desinstalar, sei lá o quê. Vai falar, Deus cura. Eu sei que Deus cura, irmão, mas vamos ser razoáveis e verdadeiros diante do nosso Senhor. Deus curou todo mundo que você conhece que morreu de doença? Não! É um mistério. Eu creio que Deus cura e vou orar toda vez que eu vi um enfermo na minha frente. Mas eu já orei por pessoas que morreram, e você também. E não adianta a gente querer defender Deus, porque Deus não precisa de defesa. Deus não cura todo mundo, embora Ele cure. Uma coisa é, Ele pode curar? Pode. Ele cura todo mundo? Não. Qual o motivo? Não sei. E nem me interessa saber quem deu conselhos a Deus, irmão. Agora, tem gente que não gosta de falar isso, que fica defendendo Deus como se fosse uma propaganda. Não, Deus cura, meu Deus, mesmo ontem, hoje, sempre, lá, eternamente, Deus faz. Eu já sei que Deus faz, velho. Só que eu estava lá no hospital com a mulher, oramos, fizemos tudo, a mulher morreu, e aí? Como diz um amigo meu que nem crente, ele fala, quem não morre não vê Deus, governo. Quem não morre não vê Deus. Deus quis chamar, Deus quis levar, cara. Pô, tem gente que fica triste porque o velhinho de 98 anos morreu. Cara, meu Deus, você quer mais o que dele? Deixa o velhinho morrer, velho. O velhinho. Deixa o homem morrer em paz, cara. Tá triste porque era teu amigo, teu avô, sei lá o quê. Tudo bem, mas pô, tem que morrer, cara. Por que a gente crente tem tanto medo de morrer? Fica tão chateado por morrer. A gente tinha que falar igual Paulo, eu queria era morrer, cara. É igual o José pregou aqui no domingo. Pô, tá gostando muito dessa vida aqui? Vambora, velho. Vem, Senhor, vem logo, cara. A única coisa que a gente tinha que dizer, se é que a gente pudesse dizer, que a palavra fala, Maranata, né? Mas se a gente pudesse dizer, não, Deus não vem agora, não era para eu ser mais feliz, para eu casar, para eu realizar meu sonho, comprar minha casa, ter meu emprego, me formar, fazer meu MBA, perder uns quilinhos. Não, é só porque tem cara que ainda não se converteu. Era só por isso. Eu quero terminar. Porque eu quero terminar fazendo uma seguinte analogia, irmão. Eu fiz um monte de apanhado aqui, eu não fiz uma palavra. Mas eu quero terminar só falando o seguinte: você entendeu que existe um tipo de fé que não é essa? Lá para o futuro, de crença? E é essa que eu acho que a gente tem que andar muito mais. Baseado no que Deus já nos deu. Então, como é que a gente vai entender o que é propósito de Deus? Como é que a gente vai entender se é vontade de Deus? Como é que a gente vai entender se Deus falou? Como é que eu vou ter essa fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra. Fé, se eu pudesse dar uma definição minha mesmo, eu diria fé é conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fé eu tenho. Quanto mais eu sei que Ele fez, por isso fará, mais fé eu tenho. E como é que é a fé? A fé está escrito lá, ela vem pela palavra de Deus. Então eu conheço Deus pela sua palavra. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Separa alma e espírito, ossos e medulas. Discerne os propósitos do coração. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus para ter fé.
E quando Paulo fala para a gente transformar, lá em Romanos 12, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que vocês conheçam e experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu sei que é vontade de Deus? Eu preciso mudar a minha mente, e a minha mente vai ser mudada quanto mais eu for lavado pela palavra. Quanto mais eu for lavado pela palavra, quanto mais eu buscar a palavra e mais fé eu tiver, quanto mais conhecimento, porque dizem que a fé é uma coisa fora do racional, a fé é fora do lógico, mas a fé é racional. Tanto que todos aqueles homens que andaram por fé, eles tiveram atitudes racionais. Ofereceu, diz lá, aguardou, aparelhou, partiu, peregrinou e um monte de coisa. Tiveram atitudes racionais. Então, a fé vem pela palavra. Quanto mais palavra eu tenho, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu o conheço, mais eu sou lavado, mais a minha mente é transformada. E quando a minha mente é transformada, eu começo a discernir e entender qual é a vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus, eu posso então ter o alfa e o ômega e andar nessa fé para cumprir os propósitos de Deus na minha vida. É isso que eu queria falar hoje, sobre fé. A nossa fé, às vezes, é muito mística, é muito infantil, é muito menina, menininho. Abre aqui rapidinho, vou terminar. Efésios 4,14. Efésios, Gálatas, Efésios 4,14. Olha lá. Não, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. Ó, fé é conhecimento. Fé é conhecimento de Deus. Perfeita varonilidade, à medida estatura, a gente vai crescendo na fé. Por isso que Pedro fala: crescente a fé, conhecimento. A gente vai crescendo no conhecimento e por isso cresce na fé. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aí olha o 22. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Esse processo de fé é para isso, é para que a gente vá se revestindo do novo homem, deixando de ser menino, largando as coisas de menino. Quando era menino, pensava como menino, agora eu sou homem, tenho que pensar como homem. O que vai me dar isso para eu andar nessa fé é a busca da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus tem que saber, crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a gente vai buscar a Deus pela palavra, a gente vai ser transformado pela palavra, a gente vai ter fé porque a fé vem pela palavra. Essa fé vai lavar a nossa mente, a fé vai separar alma e espírito, que tanta vezes que a gente vive na alma, cheio de sentimento, mas com pouca convicção de fé, com pouca certeza de fé daquilo que Deus já falou a nosso respeito. E o que é que Deus falou a nosso respeito, irmãos? Deus falou muita coisa a nosso respeito. Deus falou que nos ama, Deus falou que não nos deixará, Deus falou que somos vencedores, Deus falou que estará conosco, Deus falou que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra, Ele estará conosco, que a mãe será capaz de se esquecer, mas Ele não, todavia não me esqueci de ti. Que Ele fala que nós fomos preciosos aos olhos dEle, e que Ele nos amou com amor eterno. Deus fala 1 bilhão de coisas a nosso respeito. E por que a gente fraqueja? Porque a gente está sem fé. Por que a gente fica desanimado?
porque a gente está sem fé. Então a gente tem que começar a viver o que Deus quer para a nossa vida com a fé que vem pela palavra e pelo discernimento da vontade de Deus. Então o que fala lá? A gente não é Deus que vai nos transformar. Preste atenção nisso, irmão. É transformai-vos pela renovação da mente para conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Como é esse processo de eu me transformar, renovando a minha mente? É o tal do passarinho. O passarinho não sai porque não renovou a mente. Deus já abriu a gaiola da tua vida. Se não renovar a mente, não sai. Não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não conhece a vontade de Deus porque não renovou a mente. Não renovou a mente por quê? Porque não se transformou. E não se transforma por quê? Porque não tem fé. E não tem fé por quê? Porque não busca a palavra de Deus para ela te dar fé, conforme a promessa de que a fé vem pela palavra e que a palavra nos lava e que a palavra muda a nossa vida, tirando o que é alma e o que é espírito. E aí a gente pode começar a andar numa novidade de vida, porque ele já nos deu isso. Quando o pessoal fala, toma posse aí, irmão, tem que tomar posse, é disso, não é? Ó, abre a tua mão aí que você vai ganhar um carro, aí, toma posse, irmão. Que é isso, meu irmão? Que isso? Que troço esquisito é esse? Nós somos igual as pessoas que a gente chama do mundo. Isso é paganismo, a pessoa que está buscando as coisas de Deus, da igreja, como se fosse algo onde você adquire recurso, adquire benesses, se acha melhor do que os outros, esperando que Deus vai ficar te abençoando com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa você pode conquistar e agradecer a Deus porque te deu saúde, inteligência, oportunidade, tudo. Mas é você que vai atrás disso. Agora, o que a gente tinha que se incomodar e se empenhar é ir atrás dessas verdades, é encontrar esse lugar de descanso que a Bíblia fala que tem prometido para nós, e parar de fazer força no reino de Deus, porque isso era até os dias de João Batista, só. Era conquistado por violência, por força, mas agora não, porque o Espírito foi derramado. E Deus não está só sobre nós, está em nós. E a palavra de Deus diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Entra no descanso de Deus, entrega a Ele as coisas, busca Ele, Ele vai renovar a tua vida, teu entendimento, o meu também. E aí a gente vai conhecer a vontade de Deus e vai ter essa fé que eu queria conversar com vocês hoje, essa fé que está muitas vezes faltando para nós. Não falta crença, não falta crendice, não falta você inventar coisa e querer que Deus resolva lá na frente, porque você é crente, então Deus tem que resolver essa encrenca para você. Agora, essa outra fé de entender os propósitos de Deus e de andar no que Deus quer e não arredar pé porque você tem fé para isso, essa muitas vezes está nos faltando. Vou falar igual o nosso pastor aqui, quanto pode dizer um amém? Posso ouvir um amém. Posso ouvir um amém. De verdade, posso ouvir um amém? Quantos querem isso, irmão? Eu quero, eu estou buscando isso igual doido. Aí você fala, eu busco isso. Aí vem o outro lado, meio presbiteriano, que você não faz nada, você fica só quieto, que Deus faz tudo. Aleluia. Aí eu acho que já é a gente se isentar, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos nessa terra aqui como Cristo. Então a gente tem que fazer algumas coisas assim. E pelo menos uma eu tenho que falar que Deus, eu te busco, eu te quero, eu estou aqui, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou vendo, eu estou orando, eu quero, mas não quero nada, eu só quero que o Senhor me queira. Tem uma música que é assim, né? Eu só quero que você me queira. Eu só quero que você me queira, mas eu sei que você já me quer, então eu só quero que o Senhor faça tudo o que tem que fazer em mim, porque por mim mesmo eu não vou fazer. Por mim mesmo eu tenho uma chance enorme de errar.
É certo que eu vou errar. Mas se o Senhor vier e fizer essa obra em nós, aí, amigo, a conversa é outra. Aí a gente vai ver fruto, vai ver oração respondida, vai se ocupar mais de pensar no outro do que pensar nas minhas nhenhenhezices, sabe? Eu quero isso, eu quero aquilo, estou infeliz por causa disso. Essa semana passada estava entrevistando uma moça lá no trabalho. Eu reprovei ela, irmão, mas ela só chorava, cara. Ela está chorando porque o trabalho dela está ruim. Aí daqui a pouco eu falei, então vou falar de coisa boa. Você tem uma filha, não é? O que aconteceu com a tua filha? Estou com saudade, porque ela está viajando? Não, saí cedo de casa, não vi. Falei, tá doido? Que trecho é esse? Essa mulher está desequilibrada. Só. Eu não vou contratar essa mulher, não. E não, os caras que vêm contam uma desgraça até da outra. Aí o cara fala, não, governo, sabe o que é? Não é culpa dele. É muita coisa que aconteceu na vida dele. O cara não está tendo sorte. Porque uma vez foi o pai que ficou doente, a outra que ele caiu de moto, não sei o quê, a outra que a mulher largou ele, a outra que não sei o que lá, a outra que o filho passou mal. Aí o cara não está tendo sorte. Eu falei, eu não quero ninguém sem sorte aqui não, velho. Tá doido? Brincando, né? Claro que a gente tem que ajudar as pessoas, falando um negócio de trabalho, mas tá brincando com ele. Sabe o que é isso? As pessoas começam a ficar presas em um monte de negocinho. Em vez de falar, sai da frente, meu irmão, vamos embora, cara. Vamos embora, vamos para frente. Eu posso pisar em fé, eu posso andar sobre as águas, porque ele falou, vem. Mas se ele falou, vem, você vai. Quantos querem descobrir a vontade de Deus? A gente fala, quer descobrir a vontade de Deus? Eu falo, desculpa, qual a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é meu ministério. Eu tenho que cantar no coral. A vontade de Deus é eu tenho que mexer na mesa de som. A vontade de Deus, isso é vontade de Deus para você? Você tem certeza? Irmão, o que é isso? Véio? Vontade de Deus para você é você acordar e dormir perguntando, Deus, qual é o próximo cara que eu posso abençoar hoje? O dia inteiro, no teu trabalho, no elevador, na rua, no trânsito. É melhor o homem que domina a si mesmo que domina uma cidade. Às vezes a gente quer fazer coisa bonita só para um monte de gente ver. Agora, ir lá, aonde você está sozinho? Começa na tua casa. Serve tua mulher, serve teu marido, serve teus filhos. Serve teu prédio, serve teu porteiro, serve no trânsito. Para de ser nervosinho no trânsito. Eu tô falando para mim. Fico irritadíssimo de tomar coisa no trânsito. Os caras fazem uns troços malucos. E aí? Tá nervosinho? Vai tomar um chazinho, filho. Vai ficar com Deus aí, fica quieto. Quantos querem a vontade de Deus? Eu quero. Eu quero. É isso aí. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Cadê os músicos aí? Hã? Os músicos estão onde? Aleluia. Vai aí, homem. Só cantar uma vezinha esse Teu é o Reino. Mas eu queria orar.